Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo nesse momento, espero que vocês estejam fazendo a quarentena direitinho em casa, não é pra sair passear, não é férias, vai na frente de casa, toma um solzinho, abre a janela do apartamento, pega um solzinho, né? Mas permaneçam em casa, se precisar dar uma caminhadinha, vão um pouquinho, né? Mas voltem. Continuem se cuidando, porque a gente vai ter dias difíceis aí, mudou a temperatura, vai mudar de novo amanhã, então fica mais propício, tá, pessoal, para vocês ficarem resfriados, então vocês se cuidem, né, a gente em São Leopoldo tem bastante casos já, e tem muito mais casos do que realmente é efetivado, né, registrado, então pode estar mais perto do que a gente imagina. Bom, vamos esquecer um pouquinho essa história de coronavírus e vamos tratar então da nossa aula. Bom, o que é a nossa aula? A última aula eu só enviei para vocês um texto para vocês copiarem sobre industrialização e urbanização brasileira. O que é isso? Que bicho é esse? Bom, o texto era grande? Era 2 páginas e um pouquinho, mas vocês estão com tempo, né? Aliás, tempo que a gente mais anda tendo ultimamente. Então, é uma excelente desculpa pra dizer pra mãe assim: mãe, eu tô estudando, não posso lavar louça. Mãe, eu tô estudando, não posso varrer a casa. Olha aí, a professora é tri bacana com vocês. Então, assim, ó, tô dando uma baita força, livrando vocês de algumas tarefas aí. Bom, pessoal, então, o que a gente aprende sobre esse conteúdo? O que eu passei para vocês? A gente tem que saber mais ou menos quando é que esse processo começa, quando é que inicia então esse processo de urbanização e o processo de industrialização. O que começa primeiro, tá? Bom, eles vão começar praticamente juntos, tá? Praticamente no mesmo momento onde a gente inicia então o nosso processo de urbanização, a gente vai ter o processo de industrialização. Uma coisa é atrelada à outra, tá? A gente tem esse movimento, tá, pessoal? Então, de uma atividade puxando a outra. Como é que funcionou então? Primeiro, pensando em processo de urbanização. O que a gente pode trabalhar com esse processo de urbanização? Quando é que teve início? Quando é que começou? Quando é que iniciou? Bom, vocês sabem que nós somos um país novo, né? Nós somos um país formado há muito pouco tempo. Se a gente vai pensar lá nos países europeus que estão formados, né, desde muitos séculos atrás. Nós temos então 500 e poucos anos, somos jovens, né? Então, bom, o Brasil passou por muito tempo sendo apenas um país agrário. O que é isso? Um país onde a maioria das pessoas viviam, então, no campo ou nas cidades, né, vilarejos, todas muito próximas em relação a essa questão, então, da vida no campo, tá, pessoal? Tínhamos cidades? Tínhamos cidades. Só que cidades não muito grandes, não muito urbanizadas, não muito preparadas também para receber muita gente, né? Então a gente tinha alguns centros. Quais eram os centros urbanos do Brasil? Primeiro, tá? Salvador era um centro urbano, porque Salvador foi a primeira capital do país, né? E ela foi a capital do país até 1808, então, quando Dom João vem para o Brasil, fugido então de Portugal. E aí, como ele não fica em Salvador, ele vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também vai se tornar, então, um outro centro administrativo do Brasil. Ou seja, Salvador deixa de ser a capital e a capital passa a ser, então, o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? O Rio de Janeiro, claro, vai ser uma cidade urbana. São Paulo depois vai surgir. Então, são esses dois centros urbanos que vão ser mais predominantes na história da nossa urbanização. E depois vai se estendendo, então, para as outras regiões, para as outras capitais. Esse processo começa com uma coisa que a gente chama êxodo rural. O que é isso? Êxodo. Êxodo é uma palavrinha que significa sair, deixar, fugir, né? Abandonar um lugar. Então, o êxodo rural começa a partir do momento aonde a gente vai ter dificuldades dos agricultores se manterem somente com a vida do campo, dificuldades financeiras, dificuldades para poder cuidar dos filhos, por exemplo, uma criança que tem uma doença, que ela tem algum problema que ela precisa de tratamento médico. Quanto mais no interior tu mora, mais distante desse tratamento tu fica. Então, tinha que vir para a cidade, né? Vir para o centro urbano. E aí, o que acontece? Junto com esse
essa fuga de pessoas que saem do interior por falta de trabalho, por falta de condições financeiras, porque não tem terras suficiente, porque teve um período de seca. Por exemplo, muita gente vai sair lá do Nordeste do Brasil e vai migrar para os centros de Rio e São Paulo. Por quê? Porque lá é uma seca infernal, gente. Às vezes tem períodos que ficam 6, 7, 8, 10 anos sem chover. Né? Então, o que tu vai plantar num lugar desse? Não tem o que plantar, tu não tem como criar os teus filhos, tu não tem como fazer a tua subsistência. Então, tu vai migrar para outro lugar, tu vai sair, tu vai procurar outro emprego, tu vai procurar em outras formas. Então, no início do século XX, a gente vai ter, então, muitas pessoas saindo dos interiores e indo para as cidades em busca de emprego. Se vocês forem estudar um pouquinho a história da família de vocês, se vocês aproveitarem esse tempo agora, que vocês estão de quarentena, né, para conversar um pouquinho mais com as famílias, conhecer um pouquinho mais a história dos antepassados de vocês vão ver que a maioria deles vieram do interior. Né? A maioria dos avós ou dos bisavós vieram do interior, daí vieram para poder conseguir algo melhor, né? Para conseguir emprego para os filhos, para conseguir um pouco de estudo, né? Lá no interior se fazia o que? O primário, mas fazia primeira e segunda série, aprendia mais ou menos a escrever e ler e não estudava mais, né? Então, todas as oportunidades de crescimento elas estavam nos centros urbanos, né? Onde as pessoas vieram buscar. E aí as pessoas então saíam desses interiores brasileiros, diversos interiores que a gente tem no Brasil, e iam para grandes centros urbanos. Por quê? Porque junto com essas cidades crescendo, a gente tinha um processo de crescimento chamado indústria. Aí começou a ter então mais empregos, mais ofertas de empregos nas fábricas. Então, essas fábricas elas vão surgindo e as pessoas vão, então, procurar trabalhar. E tem diversas fábricas, né? A gente tem fábricas de automóveis, a gente vai ter fábricas de comidas, às vezes, de roupa, fábricas de produtos, né, para dentro de casa, eletrodomésticos, fábricas, então, que às vezes indústrias siderúrgicas, por exemplo, que vão trabalhar com material para construção, né, ou que vão trabalhar, então, com questão de petróleo, enfim, as pessoas vão migrar para trabalhar nesses lugares, onde a oferta de trabalho é mais ampla, né? Então, vamos pensar, se eu moro no interior, onde eu não tenho nada, nem chuva para eu poder plantar, e eu vou para um lugar, mesmo que o emprego não seja o melhor, mas se ele me paga algo todo mês, eu tenho algo garantido, né? É uma oportunidade. Então as pessoas começam, tá, pessoal, a ter esse êxodo e fugir dessas zonas rurais. E a gente vai ter, então, nesse período do início do século XX, 2 presidentes, e eu fiz essa pergunta, depois eu quero a resposta correta. Né? Eu já fiz a atividade, mas eu vou mandar a atividade, né? Agora que vai a atividade, né? Antes você foi só o texto, agora que tá indo a atividade. Teve 2 presidentes bem importantes nesse processo que colaboraram para que as pessoas saíssem das suas zonas rurais e fossem então para os centros urbanos. O primeiro deles é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele assume o poder no Brasil em 1930 e ele fica de primeira, assim, na primeira vez que ele vai, ele já fica 15 anos. Então o Getúlio era danado. Mas isso aqui é momento para outra parte lá, quando vocês forem ter aula de história com a professora Aline, daí, ou então aula de história com a própria professora Julaine, né, que também é professora de história. Então eu tô gravando vídeo para 2 escolas, pro Caldri Fião e pro Emílio Becker, né, então me referindo a ambos os meus alunos. Então, depois vocês vão conhecer melhor o GG, né, eu chamo ele de GG, sou íntima dele. Coitadinho de Getúlio Vargas, né, mas enfim. Pessoal, o Getúlio Vargas, então, ele é um dos primeiros presidentes, ele é o primeiro que abre o Brasil para a industrialização. Ele começa a negociar com países de capital estrangeiro, então sejam alemães, sejam estadunidenses, sejam franceses, sejam ingleses, e ele abre, então, o nosso capital para investimento dessas fábricas estrangeiras, então, para vir, né? Então, ele cria a primeira siderúrgica brasileira, né, que depois vai ser a Petrobras, que vai ser depois a busca do petróleo, né, ele vai trazer então outras indústrias, ele vai então fomentar a indústria. Por quê? Porque o Brasil, ele vivia exclusivamente da agricultura e principalmente o Brasil vivia atrelado a um único produto que se tinha, que era o café. Era o que mais se plantava, era o que mais se vendia. E aí, então, o Brasil dependia praticamente só do café. Só que isso chegou uma hora que não deu certo. Por quê? Porque o preço do café, no momento, cai, a gente tem crises. E aí, o Brasil não podia depender do ouro verde que se falava, né? Porque os pés de café é verde. Então, não podia mais depender só do ouro verde, né? Já tinha passado aquela fase de grande expansão do café e precisávamos, então, dar conta de produzir outras coisas,
né? Então, não só na parte da agricultura, como a produção de outros grãos e outras coisas, mas também na parte industrial, né? Vamos ter que trabalhar com outras formas, vamos ter que investir. Tá? Então, o primeiro presidente a fazer esse investimento é o Getúlio Vargas. E depois a gente vai ter um outro presidente também que vai investir muito nisso na década de 50, que é conhecido como JK, né? Juscelino Kubitschek. Então, o Juscelino Kubitschek, ele tinha no seu plano de governo, no seu plano de campanha, era 50 anos em 5. E ele realmente, de fato, ele fez, né? Ele fez o Brasil andar 50 anos em 5 mesmo. E naquela época o presidente ficava 5 anos, não é que nem hoje que é 4. Então, assim, pessoal, o Juscelino, por exemplo, ele trouxe fábricas de automóveis. A primeira fábrica da Volkswagen, que vai montar o Fuca, né? Quem é que já andou no Fuca aí? Eu já andei muito no Fuca, uma vez eu fui até para Rio Grande no Fuca, o Fuca estragou na metade do caminho, mas o boi do Fuca, gente, é que se tu tem um martelo, um alicate e um arame, tu conserta o Fuca, tu vai para qualquer lugar, tu continua indo, né? Então, era o que meu irmão tinha no carro, um arame, um martelo e um alicate, né, consertou o Fuca foi, né, mas vocês imaginem daqui até Rio Grande de Fuca, gente, sem ar-condicionado, meu Deus do céu, mas enfim, né, são outros tempos, tá? Então, o Fuca começou a ser produzido, a Volkswagen, aí se monta, por exemplo, em São Paulo, a chamada o ABC Paulista, que é onde vai ter várias fábricas, então vem outras fábricas de automóveis, vem a Ford, vem a GM, e vem outras fábricas, outras indústrias, né? Indústrias de peças, de motores, enfim, de diversos produtos industrializados. E lá se torna, então, uma grande concentração de trabalhadores que vão morar naquela região próxima, para ficarem próximos das fábricas, e vão, então, urbanizar aquela região. Então, pessoal, uma coisa chama a outra. Aonde eu tenho industrialização, eu vou ter crescimento urbano. Aonde eu tenho crescimento urbano, eu vou precisar ter industrialização, porque eu preciso de ter mão de obra, preciso ter mercado, preciso ter de onde tirar sustento para as pessoas viverem naquele lugar, tá? Então, esses dois presidentes, eles iniciam, né? Começa então Vargas na década de 30, depois Juscelino na década de 50. Juscelino Kubitschek ainda vai então aumentar mais essa urbanização, porque ele é o idealizador da cidade de Brasília, onde a gente tem hoje a nossa capital. Então, ele junto com Oscar Niemeyer, eles vão então construir. O Oscar Niemeyer, ele desenha, ele projeta a cidade. Juscelino Kubitschek idealizou e vai executar então esse projeto do Niemeyer. E a gente vai ter então a capital mudada, né? Sai do Rio de Janeiro e vai então para a cidade de Brasília, no centro-oeste, no centro do país, hoje, onde tem o estado de Goiás. Então a gente tem o nosso Distrito Federal, e a partir disso lá também vai se formar todo um processo de urbanização. Por quê? Porque vai muita gente trabalhar para construir a cidade, né? A construção civil, então vai muita gente migrar, vai muita gente para morar, vai muita gente para abrir comércio, né? Então a gente vai ter mais um eixo de urbanização ali, né? Feito por Juscelino Kubitschek. Pessoal, tem algum problema nessa urbanização? Tem. Quando a urbanização não é planejada, ela causa problemas. Lembra que eu falei de Brasília, que ela foi desenhada? Ela foi toda desenhada, ela foi uma cidade planejada. Mas ela foi planejada até a página 2. Por que a página 2, professora? Porque ela foi planejada onde tinha os prédios onde o poderia ocupar, né, onde seria o Palácio do Planalto, aonde seria a esplanada, né, aonde seria então os senadores, os deputados. Tudo isso foi planejado, tudo isso foi, né, todo aquele círculo ali. Mas tem um problema. O entorno de Brasília, ele não foi todo projetado, ele foi só um pouco, e foi muita gente para lá. E aí o que aconteceu? A gente tem uma urbanização desordenada. O que é uma urbanização desordenada? É aquela que não é programada, aquela que vai causar uma desordem. Então eu vou formar pequenas comunidades, favelas, vielas, né, bairros sem assistência, sem esgoto, sem iluminação, né? E aí o que acontece? A gente também nessa urbanização desordenada, a gente tem muitos problemas, porque a gente tem falta de esgoto, a gente tem falta de pavimentação, a gente tem falta de acesso a postos médicos, a postos de polícia, segurança para essas pessoas que moram nesse lugar, muitas vezes falta de iluminação pública, violência, desemprego, porque é onde a comunidade é mais pobre, onde a gente tem mais violência, né? O desemprego também ele é maior, porque às vezes as pessoas acabam não tendo acesso à escola, à escolarização, não tem uma boa formação, então acaba,
né, sendo mais difícil para essa pessoa competir no mercado de trabalho, né? Então, isso também são pontos negativos que a urbanização pode trazer, né? E a gente tem isso em todas as cidades, né? Se a gente pensar em São Leopoldo, que é a cidade de vocês, pensar em Sapucaia, que é a minha cidade, a gente tem esses bairros, né, essas comunidades em todos os lugares, onde até uma certa parte da cidade foi programada, foi planejada, mas às vezes em outros lugares foi crescendo, as pessoas não tinham para onde ir, foram se acomodando aonde dava, né? Algumas vilas surgem assim, depois crescem, melhoram, evoluem, se tornam um lugar bacana, né? A gente também tem algumas mudanças. Pessoal, e aonde começou esse eixo urbano? Claro, no centro Rio-São Paulo, né? A região do sudeste brasileiro, ela é a principal região, então, de início de urbanização, de pessoas que vão sair da fazenda, né, do interior para a cidade. Por que São Paulo e Rio de Janeiro? Porque lá são as grandes fazendas de café que a gente tinha. Lembra que eu falei do Ouro Verde? Bom, quando as pessoas não têm mais, né, como trabalhar no café, quando o café perde o seu valor financeiro, primeiro quando tem a libertação dos escravos, né, então os escravos vão sair dessas fazendas, vão começar a trabalhar lá. Depois, quando a gente tem os imigrantes que vêm, depois eles não querem mais trabalhar porque eles são muito maltratados, né, os fazendeiros querem tratar os imigrantes, alemães, italianos, espanhóis, enfim, né, como se eles tratavam os escravos, e as pessoas não aceitavam essa submissão. Então, eles também abandonavam esses postos de trabalho, o café começou a ter a sua queda, e aí as pessoas então começaram a ir para as cidades. Então, por isso que São Paulo e Rio de Janeiro são então os grandes eixos urbanos, né? Justamente por causa disso, porque é onde tinha grandes fazendas de café que depois deixam de ser um pouco, não é tão interessante, as pessoas saem mais para aquela região, então, em busca de emprego. Até porque aqueles grandes fazendeiros, os conhecidos barões do café, aqueles homens que fizeram muito dinheiro com a venda do café, eles não guardavam só o dinheiro na fazenda, eles acabavam investindo nas cidades. Então, isso foi a parte positiva, porque eles criaram as pequenas fábricas, as pequenas indústrias. Então, indústrias Matarazos, né, que fazia panela, que fazia os produtos, talheres, né, indústrias alimentícias de massas, enfim, de várias coisas. Então, eles produziram, né, eles criaram essas indústrias, e depois também essas indústrias foi aonde o pessoal conseguiu emprego, né, para trabalhar nesses centros urbanos. E aí, dando seguimento, então, a gente vai para a parte da industrialização, que a industrialização no brasileira, ela é tardia. Por que ela é tardia, professora? Porque ela inicia no século XX. Século XX é 1901, gente. Aí, claro, não foi em 1901, né? Nossas indústrias vão começar mais ou menos ali em 1910, 1914, né? Aí, as passam assim bem devagarzinho. Por que é tardia? Porque se a gente pensar na Europa, se a gente pensar na primeira Revolução Industrial, que vocês vão estudar esse conteúdo ano que vem em História, se a gente pensar na primeira Revolução Industrial, ela acontece no século XVIII. Então, a nossa industrialização aqui, ela começou 2 séculos depois, 200 anos depois, é muito tarde. Por quê? Porque lá na Inglaterra, eles já estavam na segunda Revolução Industrial e a gente não tinha nem começado a primeira. Então, por isso que ela é tardia. Isso é normal acontecer? Gente, isso aconteceu com muitos países que foram colonizados por países europeus, né? Então aconteceu com o Brasil, aconteceu com o México, aconteceu com a Argentina, aconteceu com o Chile, aconteceu com o Uruguai, né? Com todos os países aqui da América, com os países da África, né? África do Sul, por exemplo, Angola, Nigéria, todos esses países tiveram industrialização tardia. Por quê? Porque a gente foi explorado pelos europeus, né? Durante anos e anos e anos. Então, eles visavam tirar riquezas daqui, eles não visavam fazer riquezas aqui, né? Então, nós tivemos essa industrialização tardia, começou então a ser forte, né, com Getúlio Vargas, depois ela tem um impulso então com Juscelino Kubitschek, depois ela dá uma parada e ela vai retomar na década de 80 muito forte. E depois tem um outro presidente que eu não coloquei no texto, né? Bom, ele não tem uma reputação muito boa, tá? Que é o Fernando Collor de Mello. O Collor, inclusive, ele teve um impeachment, ele foi cassado por corrupção, por lavagem de dinheiro, enfim, uma série de coisas. Mas ele também foi um dos presidentes que trouxe a questão de muita industrialização para cá, né? Principalmente a questão da industrialização da informática. Então, essa era de informática, de telefonia que a gente tem, ela foi trazida por ele na década de 90. Isso já estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 70, né? Então, a gente está sempre atrasado, a gente está sempre uns passinhos atrás, né? Por isso que a gente está enfrentando vários problemas na questão hoje do combate do coronavírus. Por quê? Porque a gente tem
A gente precisa de respiradores mecânicos, de máscaras, de produtos, para insumos para usar nos hospitais, não precisa? Né? E aí compra da onde? Compra da China, compra de outro. Por quê? Porque a gente tem pouca indústria, a gente não tem indústria que faça. Então a gente precisa investir mais nessas indústrias aqui. Fica a dica aí, né, para cobrar dos governantes, depois vocês são o futuro desse país aí, cobrar de fazer mais indústrias, as indústrias fabricarem os produtos que a gente precisa aqui, né, pra gente não depender tanto de importação de produtos, né, porque daí chega uma hora que não consegue, ou alguém chega na frente e pega, ou a pessoa cobra muito caro, porque, né, eu tô vendendo, quer pagar, quer comprar, é o preço. Então tudo isso é importante, né, a gente produzir aquilo que a gente precisa. E aí a gente vai ter então uma série de fatores, né, que vão favorecer com que essa industrialização ocorra. A questão do café, os imigrantes. Por que os imigrantes são importantes? Porque eles trazem a mão de obra especializada. O imigrante europeu, o italiano, o francês, o imigrante espanhol, o alemão, ele já sabe trabalhar na indústria, ele conhece os ofícios. Por quê? Porque lá já estão na segunda revolução industrial, lembram? Então eles já dominam todo esse processo. E eles vêm para cá, trabalham nas fazendas de café por um pouco tempo, juntam um dinheirinho e investem nas suas indústrias, né? Eles investem e eles então também vão diversificar esse comércio aí da questão da industrialização, tá, pessoal? E aí eu coloquei ali para vocês, então, mais ou menos o que a gente tem, né, no período do Vargas, no período do JK, tem algumas coisas, que tipo de indústrias, mais ou menos, né, eu coloquei mais ou menos aqui até o período atual, então, na indústria digital, que chegou para nós, mesmo com força, só a partir de 2002, então, só 18 anos atrás, né, muito pouco tempo, e eu sei fazer essa conta de cabeça, porque meu filho nasceu em 2002, então ele tem 18 anos, né, então, para mim é uma conta fácil de fazer. Bom, pessoal, a explicação do conteúdo tá aqui. E agora eu vou mandar para vocês uma listinha de exercício, porque a primeira foi só para vocês, então, né, copiar o texto para não cansar tanto, né? Não vou judiar de vocês. Então, agora vocês estão tendo a explicação do conteúdo e vocês vão, com essa explicação, fazer os exercícios. É um questionário, são 10 perguntas, copia e já vai respondendo, né? Tá com dúvida? Assiste o vídeo de novo, que vai ajudar a responder no textinho. Então, são perguntas exatamente do texto ali, é tudo muito simples para fazer. Para vocês, então, fixarem bem o conteúdo. E na próxima semana a gente já começa então com conteúdo novo, estudando novos parâmetros da geografia. Um abraço para vocês, se cuidem, tô com saudade de vocês, os meus alunos, sejam do Caldre, seja do Emílio, né? Esse contato professor e aluno, ele faz muita falta, então eu sinto saudade. Espero que vocês continuem acompanhando, façam as atividades, tá, pessoal? Se cuidem, fiquem em casa. Beijo, tchau, tchau.